Ele puxou meu cartão na farmácia. Remédio pra quê? Preciso pagar o carro. Sou Solange, 71 anos, ex-merendeira criada na Penha. Ele achou que eu ia abaixar a cabeça e chorar, mas mal sabia o furacão que eu estava terminando de preparar. O ar-condicionado da farmácia do seu Matias estava quebrado naquela tarde de terça-feira. O calor do Rio de Janeiro não perdoa ninguém, muito menos quem já passou dos 70 e tem as juntas do corpo castigadas por 30 anos mexendo panelões de sopa em escola pública. Eu estava na fila, segurando a caixinha do meu remédio para a artrose, R$ 280. Um dinheiro suado, contado no centavo na minha aposentadoria, mas necessário para que eu conseguisse levantar da cama sem sentir que meus ossos estavam sendo esmagados por um caminhão. A fila andava devagar. Na minha frente, uma mãe tentava acalmar uma criança chorona. Atrás de mim, o murmúrio típico do subúrbio, pessoas reclamando do preço da carne, do ônibus atrasado, da vida que nunca dá trégua. Eu estava tranquila, apenas esperando minha vez, com o cartão do banco já separado na mão direita. Aquele pedaço de plástico azul era a minha independência. Era o símbolo de que, apesar de velha, eu ainda era dona do meu nariz. Foi quando a porta de vidro da farmácia foi empurrada com violência. O barulho fez algumas pessoas olharem para trás. Eu não precisei olhar. Conhecia aquele passo pesado, aquela respiração impaciente. Era o Roberto, meu filho, 38 anos nas costas, vestindo uma camisa de marca que custava mais do que a minha feira do mês inteiro, segurando a chave do carro novo como se fosse um troféu de ouro. Ele não me deu bom dia. Não perguntou como eu estava. Ele cortou a fila, ignorando os olhares de reprovação dos vizinhos, parou do meu lado e, com um movimento rápido e bruto, arrancou o cartão de plástico da minha mão. Os dedos dele bateram nos meus com força, deixando uma marca vermelha na minha pele fina de idosa. Mãe, que palhaçada é essa? A voz dele ecoou pela farmácia, alta, sem nenhum pingo de vergonha. A senhora vai gastar quase R$ 300 em besteira de novo? Eu olhei para a caixinha na minha outra mão, o remédio que me permitia andar, o remédio que o médico do posto disse que eu não podia ficar sem. Roberto, me devolve. É o meu remédio para as pernas. Eu estou com dor. Ele soltou uma risada pelo nariz, daquelas que cortam a alma de uma mãe ao meio. Balançou o meu cartão no ar, como se eu fosse uma criança sendo repreendida por pegar um doce escondido. Dor todo mundo tem, dona Solange. A senhora passa o dia inteiro sentada assistindo televisão. Não precisa de remédio caro. Eu tenho a parcela do meu carro para pagar hoje. O banco está me cobrando. A senhora sabe muito bem que se eu perder aquele carro, eu não arrumo emprego. Eu senti o sangue fugir do meu rosto. O silêncio na farmácia ficou ensurdecedor. O balcão do seu Matias parecia ter ficado a quilômetros de distância. As pessoas na fila pararam de respirar. A menina do caixa, que me conhecia desde que usava fraldas, abaixou a cabeça, constrangida. Eu olhei ao redor e vi a pena nos olhos daquelas pessoas. A pena, o sentimento mais humilhante que um ser humano pode receber. Meu filho, eu falei baixo, tentando não aumentar o vexame. A minha voz tremia, não de medo, mas de uma dor que não vinha dos ossos. Vinha do peito. Esse dinheiro é da minha aposentadoria. Eu trabalhei a vida inteira. Eu preciso da medicação. Ele deu de ombros, já virando as costas e caminhando em direção à porta. Mês que vem a senhora compra. Passa um gelo que resolve. O carro é prioridade. Quem avisa amigo é mãe. Não vou deixar meu nome sujar por causa de frescura. E saiu. O sino da porta de vidro tocou, anunciando a partida dele, levando embora o meu sustento, a minha dignidade e o resto de ilusão que eu ainda tinha sobre o homem que eu havia criado. Fiquei ali, parada no meio da farmácia, com a caixinha do remédio na mão esquerda e a mão direita ainda meio levantada, vazia. A menina do caixa pigarreou, quebrando o silêncio pesado. Dona Solange, a senhora vai levar? Se quiser, eu marco no caderno para a senhora pagar depois. Eu olhei para ela. Uma moça tão nova, com tanta empatia, oferecendo o que o meu próprio sangue havia acabado de me negar. Respirei fundo. O ar quente da farmácia parecia pesar uma tonelada nos meus pulmões. O cheiro de álcool e medicamentos de repente me deu náuseas. Não precisa, minha filha. Outro dia eu venho buscar.
Obrigada. Coloquei a caixinha em cima da prateleira mais próxima. Cada movimento meu parecia ter sido coreografado em câmera lenta. Caminhei em direção à porta de vidro, sentindo os olhares queimando nas minhas costas. Eu sabia o que eles estavam pensando. Coitada da Solange. Trabalhou tanto como merendeira para criar aquele vagabundo, e agora passa por isso. O julgamento alheio dói, mas a verdade dói muito mais. Saí para a rua. O sol de 3 da tarde no asfalto da Penha parecia querer derreter as solas do meu chinelo de dedo gasto. O barulho dos ônibus passando na avenida principal, o funk tocando alto no carro de um vizinho, o cheiro de fritura vindo do bar da esquina. Tudo estava exatamente igual a 10 minutos atrás, mas o meu mundo inteiro havia virado de cabeça para baixo. O caminho de volta para casa foi o mais longo da minha vida, mesmo sendo apenas 4 quarteirões. A cada passo, a minha perna direita fisgava, lembrando que a artrose não se importa com contas a pagar ou com carros financiados. Mas a dor física era um sussurro perto do grito que estava preso na minha garganta. Eu não chorei. Isso foi o que mais me assustou. Eu sempre fui uma mulher de chorar fácil. Chorava vendo novela, chorava ouvindo Roberto Carlos no rádio de pilha, chorava lembrando do meu falecido marido, que me deixou viúva quando o Roberto tinha apenas 5 anos. Mas ali, pisando nas calçadas esburacadas do meu bairro, os meus olhos estavam secos como o asfalto sob o sol. A mente da gente é um negócio traiçoeiro. Enquanto eu andava, um filme começou a passar na minha cabeça. Lembrei das madrugadas acordando às 4 da manhã para pegar 2 ônibus lotados. Lembrei das queimaduras de óleo quente nos braços, marcas que carrego até hoje, feitas enquanto fritava pastéis para vender no final de semana e inteirar o dinheiro da excursão da escola dele. Lembrei de quando ele quis um tênis de marca que custava metade do meu salário e eu passei um mês inteiro comendo apenas arroz e feijão para poder dar o gosto a ele. Criou cobra de estimação, costumava dizer a minha vizinha e comadre, Dona Neuza, toda vez que via o Roberto gritando comigo por causa de roupa mal passada ou comida fria. Eu sempre defendia. Dizia que era o jeito dele, que a falta do pai tinha deixado o menino rebelde, que um dia ele ia amadurecer. A cegueira de mãe é a pior doença que existe. Não tem remédio de farmácia que cure. Cheguei no meu portão. As grades de ferro, que um dia foram brancas e hoje ostentavam a ferrugem do tempo, rangeram quando eu empurrei. O quintal pequeno, cimentado, com meus vasos de espada de São Jorge e a minha planta comigo ninguém pode no canto. Destranquei a porta da sala e entrei. A casa estava escura e abafada. Liguei o velho ventilador de teto, que começou a girar, fazendo aquele barulho compassado de tec-tec-tec que me acompanhava há mais de 20 anos. Fui direto para a cozinha. O filtro de barro estava no canto, imponente. Peguei um copo de requeijão de vidro, abri a torneirinha de plástico e deixei a água encher. Bebi de um gole só. A água fresca rasgou a minha garganta seca, trazendo um pingo de alívio para o corpo, mas a alma continuava em chamas. Sentei na cadeira de palhinha da mesa da cozinha. Olhei em volta. Tudo naquela casa tinha a marca do meu suor. A geladeira branca, já meio amarelada nas bordas, comprada em 24 prestações na loja do centro. O fogão de 4 bocas que eu mantinha limpo como espelho. A toalha de mesa de crochê que eu mesma fiz nas noites de insônia. E no meio disso tudo, a presença invisível e esmagadora do meu filho. O Roberto morava comigo. Nunca saiu de casa. Teve uma namorada, tentou morar junto, mas voltou 6 meses depois dizendo que a mulher não sabia cozinhar e exigia demais dele. Desde então, ele ocupava o melhor quarto da casa. Não pagava uma conta de luz. Não comprava 1 quilo de carne. Todo o dinheiro que ele ganhava no emprego de auxiliar de escritório ia para manter as aparências. Roupas caras, relógios, saídas noturnas e agora, aquele carro. Um carro que custava o dobro do que ele podia pagar, comprado apenas para esfregar na cara dos amigos do bar que ele era um homem de sucesso. E eu era a provedora invisível. A aposentadoria que eu recebia, pouco mais de 2 salários mínimos, servia para manter a despensa cheia, as contas em dia e, muitas vezes, cobrir os rombos que ele deixava. Mas tomar o meu cartão da minha mão, na frente de todo mundo, roubando o dinheiro do meu alívio físico,
Aquilo foi o fundo do poço. Fiquei horas sentada naquela cadeira. O sol começou a baixar. A luz da cozinha foi ficando alaranjada e o barulho da rua foi diminuindo, dando lugar aos sons da noite no subúrbio. Os cachorros latindo ao longe, o cheiro de janta vindo da casa dos vizinhos. Foi então que eu levantei. Fui até o fogão, peguei o coador de pano encardido e passei um café. O cheiro forte do pó torrado invadiu a cozinha. Aquele cheiro era o meu abraço. Era o que me dava força desde os tempos em que eu tinha que cozinhar para 500 crianças esganadas na escola pública. Enquanto a água quente passava pelo pó, a ficha finalmente caiu por completo. O Roberto não apenas me humilhou. Ele declarou que a minha vida valia menos que um pedaço de lata com 4 rodas. Ele olhou nos meus olhos e disse com todas as letras que a minha dor não importava, que a minha saúde era frescura, que eu, a mulher que rasgou o corpo e a alma para fazer dele um homem, era apenas um estorvo financeiro no caminho do sucesso de mentira dele. Peguei a minha xícara fumegante e fui para a sala. Sentei no sofá com o estofado gasto. A escuridão já tomava conta da casa, mas eu não acendi a luz. A raiva, que antes era uma faísca confusa, começou a se transformar em uma chama fria, calculista. Quem pariu Mateus que o embale, diz o ditado. Mas eu já tinha embalado demais. O menino tinha virado um homem de quase 40 anos, e o homem tinha virado um monstro. Ele achava que por eu ser velha, por andar devagar, por ter os cabelos brancos e a pele enrugada, eu era burra. Ele achava que a minha submissão por amor de mãe era burrice. Ele achou que o meu silêncio na farmácia era aceitação. Pobre Roberto. Ele esqueceu que a mulher que está disposta a dar a vida por um filho é a mesma mulher que sabe exatamente como tirar o chão debaixo dos pés dele. Coloquei a xícara vazia na mesinha de centro. A dor na perna pulsava forte, mas eu a ignorei. Fui até a estante da sala, abri a gaveta do meio, aquela que rangia e emperrava um pouco. Revirei alguns papéis antigos de contas de luz e IPTU até encontrar o que eu procurava. Um papelzinho dobrado com o telefone do atendimento do meu banco. Caminhei até o telefone fixo, o aparelho branco já encardido de poeira. Tirei o fone do gancho. O som da linha livre soou como um sinal de partida. Disquei os números devagar, usando a ponta do dedo indicador, o mesmo dedo que o Roberto havia machucado horas antes ao puxar o cartão. A ligação chamou 2 vezes antes da voz eletrônica atender. Apertei a opção para falar com um atendente. Esperei por 5 minutos ouvindo aquela musiquinha irritante de espera. Cada segundo que passava fortalecia a minha decisão. Banco Central do Brasil, boa noite. Meu nome é Camila, com quem eu falo. A voz do outro lado da linha era jovem, cansada. Boa noite, minha filha. Meu nome é Maria José, eu preciso fazer um cancelamento. Dona Maria José, a senhora quer cancelar o cartão por perda ou roubo? A palavra pairou no ar escuro da minha sala. Roubo. O que é roubo? É só quando um estranho aponta uma arma para a sua cabeça na rua? Ou é também quando a pessoa que você carregou no ventre arranca a sua dignidade no meio de uma farmácia para pagar a parcela de um carro? Roubo, minha filha. Eu respondi com a voz firme, sem um pingo de hesitação. Roubaram o meu cartão e a minha paz. Pode bloquear tudo, não deixa passar nem um centavo. A moça fez os procedimentos. Confirmou meus dados, o nome da minha mãe, a minha data de nascimento. Quando ela disse que o cartão estava definitivamente cancelado e que um novo chegaria em 7 dias úteis, eu agradeci e desliguei. O silêncio voltou a reinar na casa. Olhei para o telefone no gancho. Aquele cartão que estava no bolso da calça jeans cara do Roberto agora era apenas um pedaço de plástico inútil. Ele ia tentar passar na máquina do banco ou tentar pagar o boleto do carro, e a tela ia piscar avisando que estava bloqueado. Eu quase podia ver a cara de desespero dele, a prepotência se transformando em pânico. Mas isso não era o suficiente. Bloquear o cartão era apenas fechar a torneira. Eu precisava secar a fonte. Fui até o meu quarto. Abri a porta do guarda-roupa de madeira maciça, aquele que tinha cheiro de naftalina e sabonete de lavanda. Puxei, lá do fundo, a minha mala de viagem. Uma mala de tecido xadrez, marrom e velha, que eu não usava desde que fui visitar a minha irmã no interior de Minas Gerais, há mais de 10 anos. Coloquei a mala em cima da cama de casal.
Abri o zíper que correu pesado pela poeira acumulada. Comecei a tirar minhas roupas das gavetas, minhas blusas floridas, minhas saias confortáveis, meus vestidos de ir à missa no domingo. Não dobrei com muito cuidado, apenas fui colocando tudo lá dentro. Peguei meus documentos, a escritura da casa, a certidão de óbito do meu marido. Tudo o que importava na minha vida cabia naquele quadrado de tecido. Enquanto eu arrumava as coisas, a dor do abandono que eu estava prestes a cometer tentou invadir meu peito. A sociedade ensina que a mãe tem que aguentar tudo, que a cruz da maternidade é eterna, que a gente tem que sangrar sorrindo até o último suspiro para que o filho brilhe. Mas eu estava cansada de sangrar. Estava na hora do Roberto descobrir o quanto o mundo é frio quando não tem uma mãe para servir de cobertor. Fechei o zíper da mala com um puxão firme, o som áspero quebrando o silêncio do quarto, e me sentei na beirada da cama, esperando pelo barulho da chave girando na porta da frente. Sentada na beirada da cama de casal, com a velha mala marrom de estampa xadrez ao meu lado, eu fiquei encarando as minhas próprias mãos. As palmas estavam ásperas. Os dedos, um pouco tortos por causa da artrose, carregavam marcas que o tempo não apaga. Uma cicatriz branca no dorso da mão esquerda, lembrança do óleo fervendo que espirrou enquanto eu fritava quilos de batata na cozinha da escola municipal em Olaria. Uma calosidade grossa na base do polegar, herança de 3 décadas segurando a pesada colher de pau de 80 centímetros para mexer a sopa no panelão industrial. O relógio de parede na sala fazia o seu tic-tac constante, marcando os segundos de uma casa que, de repente, parecia não ser mais minha. Ou melhor, uma casa que eu havia esquecido que era minha. Enquanto eu olhava para as minhas mãos, a tristeza profunda que eu trouxe da rua foi secando. O choro que não veio na farmácia também não veio ali no quarto. No lugar da mágoa, um sentimento antigo começou a acordar no meu peito. Era como se eu estivesse tirando a poeira de um móvel velho e descobrindo que a madeira por baixo ainda era nobre, forte e inquebrável. Eu não nasci velha. Eu não nasci com as costas curvadas, pedindo licença para existir. A sociedade olha para uma mulher de cabelos brancos e acha que a história dela começou ontem, na fila da padaria ou no banco do ônibus. Eles não sabem o que a gente precisou engolir para chegar até aqui. Fechei os olhos e a memória me jogou de volta para o ano de 1998. A escola pública onde eu trabalhava estava passando por uma crise terrível. O governo atrasava as verbas e a comida das crianças estava contada. Num fim de tarde chuvoso, 3 homens invadiram o pátio pelos fundos. Eles queriam arrombar a despensa para roubar os sacos de arroz, feijão e carne seca. O vigia da escola se escondeu no banheiro, tremendo de medo. Eu estava sozinha na cozinha, terminando de lavar as panelas. Quando ouvi o barulho da fechadura da despensa sendo forçada, eu não pensei 2 vezes. Peguei a maior faca de açougueiro que tínhamos, um cutelo pesado, e caminhei até eles. Eu, uma mulher baixinha, viúva, com as roupas cheirando a alho e cebola. Parei na frente da porta de ferro da despensa e olhei no fundo dos olhos do homem mais alto, que segurava um pé de cabra. Eu disse a ele: "Se você quiser levar a comida dessas crianças, vai ter que passar por cima de mim. Mas eu garanto que você não volta para casa inteiro." Os homens riram no começo, mas quando viram que a minha mão não tremia nem 1 milímetro, o sorriso deles sumiu. Eles foram embora. Recuaram diante de uma merendeira armada com um cutelo e muita raiva no coração. Eu defendi a comida de 500 crianças que nem eram do meu sangue. Eu enfrentei bandido para garantir que o filho da lavadeira e o filho do pedreiro tivessem um prato de comida quente no dia seguinte. Abri os olhos, voltando para o presente abafado do meu quarto na Penha. Como foi que a mulher que botou 3 marmanjos para correr virou essa idosa encolhida que deixa um homem feito arrancar o seu sustento da sua mão no meio de uma farmácia? A resposta era amarga, mas verdadeira. A gente perdoa o filho porque acha que a falha dele é culpa nossa. A gente engole a humilhação porque cortaram o nosso cordão umbilical, mas nunca cortaram a nossa mania de proteger. O amor de mãe, quando cega, vira um veneno que paralisa a gente. Mas o Roberto havia cometido um erro fatal. Ele puxou a corda até arrebentar. E agora, ele ia descobrir que a mulher que o criou não tinha sangue de barata.
Levantei da cama. A dor na perna direita ainda fisgava, mas a adrenalina que corria nas minhas veias servia como o melhor remédio do mundo. Fui até o guarda-roupa. Arrastei a mala xadrez para o lado e me ajoelhei com dificuldade no piso de taco antigo. Puxei a gaveta mais baixa, aquela onde eu guardava os cobertores pesados de inverno que a gente quase nunca usa no Rio de Janeiro. Enfiei a mão por baixo de uma manta de lã e tateei até encontrar o que eu procurava. O metal gelado encostou nos meus dedos. Puxei o objeto para fora. Era uma lata de biscoitos da Piraquê, daquelas bem antigas, amarela e vermelha, com a tampa já meio enferrujada nas bordas. O Roberto achava que ali dentro eu guardava retratos velhos ou material de costura. O Roberto sempre subestimou a minha inteligência. Sentei na cama novamente e abri a lata. O cheiro de papel guardado e de lavanda tomou conta do ar. Dentro daquela lata estava a minha verdadeira vida. O meu alicerce de segurança que eu construí na surdina, tijolo por tijolo, enquanto o meu filho torrava o salário dele com bobagens. A primeira coisa que tirei de lá foi um envelope pardo, grosso e amassado nas pontas. Abri com cuidado. Lá dentro estava a escritura da casa. O papel oficial, com carimbos do cartório, provando que aquele terreno, aquelas paredes, aquele teto, tudo estava no nome de Maria José da Silva. O meu nome. Lembrei do meu falecido marido, o Antônio. Nós compramos esse terreno quando ainda era puro mato. Amassamos barro com os pés, carregamos lata de cimento na cabeça debaixo do sol de 40 graus. O Antônio morreu de infarto na calçada de casa quando o Roberto tinha só 5 anos. Fiquei sozinha com uma criança pequena, uma casa pela metade e uma pensão que mal dava para comprar pão. Eu terminei de levantar essas paredes com o suor das minhas panelas. O Roberto dormia num quarto rebocado e pintado porque eu fritei muito pastel na feira de domingo. Ele acha que é o dono do pedaço, mas ele é apenas um hóspede ingrato. E a dona da pensão estava prestes a cobrar a conta. Coloquei a escritura em cima do travesseiro. Voltei a mão para dentro da lata de biscoitos e tirei um maço de dinheiro enrolado num elástico de borracha amarelo. Notas de 50 e de 100 reais. Dinheiro vivo. Durante os últimos 12 anos, desde que eu me aposentei, eu criei um hábito silencioso. Todo mês, sem falta, eu sacava um pouco do meu dinheiro e escondia na lata. 50 reais num mês, 100 reais no outro. Dinheiro que sobrava do mercado, dinheiro de um bolo que eu vendia para a vizinha, dinheiro de um 13º que eu fingia que tinha sido menor. O Roberto nunca soube. Se soubesse, teria dado um jeito de inventar uma dívida para eu pagar. Contei as notas ali mesmo, espalhando na colcha de retalhos. 7.400 reais. Para o Roberto, que financiou um carro que custa quase 100 mil, isso podia parecer dinheiro de pinga. Mas para uma mulher idosa, acostumada a fazer milagre com as moedas que sobram do pão, 7.000 reais era uma fortuna. Era o meu fundo de garantia para o dia em que o mundo desabasse. E o mundo tinha acabado de desabar na farmácia do seu Matias. Com esse dinheiro, eu podia ir para qualquer lugar. Eu não precisava do cartão do banco que eu já havia bloqueado. Eu tinha o meu próprio fôlego escondido na gaveta. Por último, tirei da lata do fundo uma caderneta de capa preta, pequena, dessas de anotar fiado em armazém. As páginas estavam amareladas. Ali estavam os meus contatos. Pessoas que cruzaram a minha vida e que o Roberto sequer sabia que existiam. Minha rede de apoio silenciosa. Folheei as páginas devagar. Passei pelos números de parentes distantes que já haviam falecido, pelo telefone do antigo posto de saúde, até chegar na letra E, Eunice. O nome estava escrito com caneta azul, já meio desbotada. A Eunice foi a minha parceira de cozinha na escola de olaria por 15 anos. Nós dividimos os mesmos panelões, as mesmas queimaduras de óleo e as mesmas lágrimas quando o salário não caía na conta. Quando ela se aposentou, a filha dela levou a velha para morar em Itaipuaçu, um distrito de Maricá, na região metropolitana. A filha da Eunice construiu um puxadinho nos fundos da casa dela, um cantinho aconchegante, de frente para uma horta. A Eunice vivia me chamando para passar uns dias lá, tomar um banho de mar, comer um peixe frito. Eu sempre dizia não. Dizia que não podia deixar o Roberto sozinho, que ele não sabia nem fritar um ovo sem queimar a frigideira.
Que piada. Peguei o telefone celular na mesa de cabeceira. Um aparelho simples, de teclas grandes que eu só usava para receber chamadas. Disquei o número da Eunice com calma. Chamou 4 vezes. Achei que ela não ia atender. Já passava das 7 da noite e a gente idosa costuma dormir cedo. Mas então a voz rouca e alegre atendeu do outro lado. Alô? Quem fala? Eunice, minha irmã. É a Solange, da Penha. Houve um segundo de silêncio do outro lado, seguido por um grito de alegria que me fez afastar o aparelho do ouvido. Solange, mulher de Deus! Que milagre é esse? Você aprendeu a usar o telefone, criatura? Como é que estão as coisas nesse calorão do Rio? Ouvir a voz de uma amiga de verdade, alguém que conhecia a minha essência e não apenas a minha utilidade, foi como um bálsamo. Eu engoli em seco, segurando a emoção. Eunice, bota mais água no feijão. Eu estou precisando sumir um pouco. Tem espaço para mim no seu puxadinho por um tempo? A Eunice não fez perguntas idiotas. Ela era do tempo em que as mulheres entendiam o sofrimento umas das outras só pelo tom de voz. Ela percebeu o nó na minha garganta. O que é do homem o bicho não come, Solange. O meu portão está aberto. Pega o ônibus na rodoviária amanhã cedo e desce no terminal de Itaipuaçu. Eu peço pro meu genro ir te buscar de carro. Vem pra cá. Você pode ficar o tempo que quiser. Aqui tem paz, tem vento fresco e não tem ninguém para te encher a paciência. Obrigada, minha amiga. Amanhã antes do almoço eu estou aí. Desliguei o telefone. O primeiro passo da minha execução estava dado. O meu refúgio estava garantido. Voltei os olhos para a caderneta de capa preta. Havia mais um número que eu precisava confirmar. Fui até a letra M, Dr. Márcio. O Márcio era um menino miúdo, pernas finas e joelhos sempre ralados, que estudava na escola pública. A mãe dele era faxineira e lutava contra o alcoolismo. Muitas vezes, o menino chegava na escola chorando de fome, sem ter comido nada na noite anterior. Eu sempre guardava um prato fundo, caprichado na carne e na batata, e dava escondido para ele na porta da cozinha. Eu dava conselhos, mandava ele estudar, dizia que o estudo era a única corda que tirava o pobre do poço. O Márcio me escutou. Cresceu, estudou com livros emprestados, passou na Universidade Federal e virou advogado. Hoje é um homem respeitado, com escritório no centro da cidade. Há uns 3 anos ele me encontrou no calçadão de Madureira. Fez questão de pagar um café, me abraçou chorando e me deu o cartão dele. Dona Solange, a senhora me salvou da fome. Se um dia a senhora precisar de qualquer coisa, a qualquer hora do dia ou da noite, a senhora me liga. O meu trabalho é seu. Eu não ia ligar para o Márcio hoje. Hoje era o dia de arrumar as malas. Mas amanhã, de lá de Maricá, ele seria o meu primeiro telefonema oficial. O Roberto não ia apenas ficar sem o meu dinheiro do mês. Ele ia ter uma surpresa muito maior com a escritura da casa. Guardei o dinheiro no fundo falso da minha mala xadrez. Coloquei a escritura junto, protegida dentro de um saco plástico. Fechei o zíper da mala e a coloquei no chão, perto da porta do quarto. A caderneta preta foi para dentro da minha bolsa de mão, junto com os meus documentos de identidade. Levantei e fui até a janela do quarto. Afastei a cortina de renda amarelada. A rua estava iluminada pelos postes de luz amarela. O som distante do trem da Supervia cortava o silêncio da noite, aquele apito arrastado que é a trilha sonora de quem mora no subúrbio. Eu passei a vida inteira nesse bairro. Aqui eu fui esposa, fui mãe, fui trabalhadora. E aqui eu estava sendo tratada como um tapete velho, bom apenas para ser pisado. Caminhei pela casa, acendendo todas as luzes. Fui até a cozinha. Olhei para a geladeira. Abri a porta. Tinha carne, tinha iogurte, tinha legumes frescos. Tudo comprado com o dinheiro da minha aposentadoria. Fui até o relógio de luz no corredor. A conta de energia girava alta por causa do ar-condicionado que o Roberto deixava ligado a noite inteira no quarto dele, enquanto eu dormia com o meu ventilador barulhento. Ele acha que o mundo dele funciona sozinho. Ele acha que a roupa aparece lavada e passada por mágica na gaveta. Ele acha que o jantar quente no fogão brota do chão. A arrogância da juventude é achar que os velhos são enfeites na casa. Ele esqueceu que o enfeite é ele. Eu sou a fundação. E quando a fundação resolve se retirar, o prédio inteiro desmorona. Voltei para a sala e sentei na minha poltrona de sempre,
com o meu terço de madeira nas mãos. Não estava rezando para pedir paciência. Estava rezando para pedir força para não recuar. Foi então que o barulho cortou a noite. O rangido agudo do portão de ferro da frente sendo empurrado com força. O motor possante do carro financiado rugiu no quintal, sendo desligado de qualquer jeito. A porta do carro bateu com tamanha violência que as janelas da sala tremeram. Os passos do Roberto no cimento do quintal eram pesados, rápidos, furiosos. O barulho das chaves batendo umas nas outras enquanto ele tentava abrir a porta da sala denunciava o seu estado de nervos. Ele devia ter tentado passar o cartão no caixa eletrônico do shopping ou no aplicativo de celular, e a mensagem de cartão cancelado por roubo deve ter brilhado na cara dele como um tapa bem dado. A chave girou na fechadura com brutalidade. A porta de madeira se abriu num estalo. O Roberto parou no batente, a respiração ofegante, o rosto vermelho de raiva. Ele usava a mesma camisa de marca da farmácia, mas agora a postura de pavão havia dado lugar ao desespero de um animal encurralado. Os olhos dele vasculharam a sala iluminada até me encontrarem sentada na poltrona, imóvel, segurando o meu terço, com uma expressão de quem assiste a um teatro ruim. "Que palhaçada é essa no banco, mãe?" O grito dele ecoou pelas paredes, fazendo o ventilador de teto parecer silencioso. "A senhora enlouqueceu de vez? A senhora bloqueou a porcaria do cartão?" Ele entrou bufando, achando que ia encontrar a mesma velha assustada e submissa que ele havia humilhado horas atrás, mas mal sabia ele que aquela mãe ingênua havia morrido na fila da farmácia, e a mulher que o encarava agora não tinha mais uma gota de sangue de barata nas veias. O Roberto parou no meio da sala, com as pernas abertas e as mãos na cintura, me fuzilando com o olhar. As veias do pescoço dele estavam saltadas. Ele parecia um touro prestes a atacar, bufando, esperando que eu me encolhesse na poltrona e começasse a chorar pedindo perdão. Era isso que eu sempre fazia. Era isso que o manual da boa mãe submissa mandava fazer. Mas a velha Solange, a merendeira assustada, tinha ficado no chão daquela farmácia. A mulher que segurava o terço de madeira agora era outra. Porém, para a minha armadilha funcionar, ele não podia desconfiar de absolutamente nada. Quem quer pegar passarinho não bate panela debaixo da árvore. Apertei as contas do meu terço, arregalei os olhos e deixei os meus ombros caírem, fingindo um pavor que eu já não sentia mais. Deixei a minha voz sair trêmula, fina, exatamente como ele esperava de uma idosa gagá. "Meu filho", eu gaguejei, apertando as mãos no peito. "Você demorou tanto. Eu fiquei com a cabeça ruim. Depois que você saiu da farmácia, eu vim caminhando para o sol e comecei a pensar besteira. Achei que você ia perder o cartão, que alguém ia te assaltar com aquele carro bonito. Eu fiquei apavorada, Roberto. Liguei para o banco para perguntar se estava tudo bem e a moça disse que ia bloquear por segurança. Eu não entendi direito, meu filho. A cabeça da sua mãe já não é a mesma." O silêncio reinou por 3 segundos. Eu vi a raiva no rosto dele dar lugar a uma expressão de puro nojo. O peito dele murchou e ele soltou uma risada nasalada, cheia de deboche. Ele balançou a cabeça, olhando para o teto, como se pedisse paciência a Deus por ter uma mãe tão inútil. Ele mordeu a isca, engoliu com anzol e tudo. "A senhora é muito burra, dona Solange. Pelo amor de Deus, a senhora tá ficando senil." Ele esbravejou, jogando as chaves do carro com violência em cima da mesa de centro. "Sabe o vexame que eu passei? Fui abastecer a porcaria do carro no posto, fui passar o cartão e deu bloqueado. O frentista ficou me olhando com cara de deboche. Tive que deixar o meu relógio de garantia para poder ir embora. A senhora não serve nem para ficar quieta na sua insignificância." Cada palavra dele era um prego no caixão do meu amor de mãe. Antigamente, ouvir aquilo me faria chorar por noites a fio. Naquela noite, cada ofensa apenas me dava a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Eu abaixei a cabeça, fingindo enxugar uma lágrima invisível na barra da minha blusa. "Me desculpa, meu filho. Amanhã a gente liga lá e desfaz isso." A mãe não fez por mal. Ele bufou, passando a mão pelo cabelo engomado. "Ligar o cacete. Amanhã cedo a senhora vai comigo na agência. Vai pedir um cartão novo e vai sacar o dinheiro na boca do caixa. Eu tenho a parcela do carro para pagar amanhã sem falta, senão os juros come solto. E vê se não me enche a paciência hoje, que eu tô com dor de cabeça. Vou tomar um banho e dormir.
Nem ouse bater na minha porta. Sim, Roberto, a mãe não vai fazer barulho. Tem janta no fogão se você quiser. Ele nem respondeu. Virou as costas e marchou para o corredor. Segundos depois, ouvi a porta do quarto dele bater com força e o barulho do ar-condicionado sendo ligado no máximo. Continuei sentada na poltrona por mais meia hora, no escuro, ouvindo o barulho do motor do ar-condicionado dele roncar. Quando tive certeza de que ele estava debaixo do chuveiro, me levantei. A dor na minha perna direita parecia ter sumido, anestesiada pela adrenalina da minha execução silenciosa. Fui até a cozinha. Olhei para as panelas limpas no fogão, para o filtro de barro no canto, para a toalha de crochê. Peguei um pedaço de papel de pão que estava em cima da geladeira e uma caneta azul. Eu precisava ganhar tempo. Se o Roberto acordasse e visse que eu não estava em casa, ele ia me ligar, ia fazer um escândalo, ia tentar bloquear meus passos. Eu precisava que ele achasse que eu ainda era a sua escrava particular. Escrevi com a minha letra redonda, herança dos meus tempos de escola pública. Meu filho, fui bem cedo na feira de Madureira comprar aquele quiabo que você gosta para fazer no almoço e aproveitar para ver se acho um remédio mais barato numa farmácia lá. Volto antes do meio-dia. Beijo, mãe. Deixei o papel dobrado debaixo do controle remoto da televisão, o primeiro lugar para onde ele olharia quando acordasse. O Roberto nunca acordava antes das 10 da manhã, quando estava de folga. Eu teria pelo menos 5 horas de vantagem. O quiabo era o toque de mestre. Ele ia ler aquilo, ia rir da minha cara de velha submissa, que vai longe só para agradar o filho que a humilhou, e ia sentar no sofá esperando a comida cair no colo dele. Voltei para o meu quarto pisando macio. Minha mala xadrez estava no canto, invisível na penumbra. Vesti uma calça confortável, uma blusa de manga comprida por causa do sereno da madrugada e calcei meu tênis mais macio. Olhei para o relógio na parede. 4:30 da manhã. Peguei a mala. Estava pesada, mas o peso daquela bagagem era 1000 vezes menor do que o peso de carregar um filho ingrato nas costas por quase 40 anos. Atravessei a sala, destranquei a porta da frente com o cuidado de um ladrão de joias e saí para o quintal. O vento frio da madrugada bateu no meu rosto, bagunçando meus cabelos brancos. Foi a primeira vez em décadas que eu senti cheiro de liberdade. Fechei o portão de ferro bem devagar, para não ranger. O silêncio do subúrbio a essa hora é sagrado. Só se ouvia o canto de um galo distante e o barulho da vassoura do padeiro varrendo a calçada na esquina. Caminhei os 4 quarteirões até o ponto de ônibus na avenida principal. Cada passo que eu dava para longe daquela casa com grades enferrujadas era como se eu estivesse tirando 1 tonelada dos meus ombros. Quando o ônibus para a rodoviária Novo Rio apontou na curva, com os faróis amarelos cortando a neblina rala da manhã, eu levantei a mão. Subi os degraus com dificuldade, paguei a passagem com algumas moedas que estavam soltas na bolsa e sentei num banco perto da janela. O cobrador, um rapaz novo com cara de sono, me deu bom dia. Eu respondi com o sorriso mais sincero que eu já dei na vida. A viagem até a rodoviária foi rápida. O Rio de Janeiro ainda estava acordando. Peguei o ônibus intermunicipal para Maricá. Enquanto o motor roncava e o veículo atravessava a ponte Rio-Niterói, eu vi o sol nascer, refletindo nas águas da Baía de Guanabara. A luz dourada invadiu a janela e bateu no meu rosto enrugado. A velha Solange estava morta. Quem viajava naquele banco era a Maria José, dona do próprio nariz, com 7.000 reais escondidos no fundo falso de uma mala e a escritura da própria vida nas mãos. Cheguei no terminal de Itaipuaçu perto das 9 da manhã. O cheiro de maresia misturado com mato úmido encheu meus pulmões. O genro da Eunice, um homem gordinho e simpático chamado Carlos, já estava me esperando encostado num carro popular. Ele pegou minha mala sem fazer perguntas e me levou até a casa. Quando o carro parou na frente do portão de madeira, a Eunice já estava na calçada. Ela usava um vestido florido e tinha um pano de prato no ombro, exatamente como nos tempos da cozinha da escola. Quando eu desci do carro, a gente não falou nada. Ela apenas abriu os braços e eu me joguei neles. O abraço de uma velha amiga tem o poder de colar os pedaços que a vida quebra. Nós choramos ali, no meio da rua de terra, não de tristeza, mas daquele alívio de quem sobrevive a um naufrágio e finalmente pisa na areia da praia.
Vem pra dentro, Solange. O café tá passado e o bolo de fubá acabou de sair do forno, ela disse, enxugando os olhos com o pano de prato. O puxadinho que a filha dela tinha construído era um paraíso. Uma sala pequena, um quarto com uma cama limpa, cheirando a amaciante barato, e uma varanda que dava de frente para um canteiro cheio de espadas de São Jorge e um vaso enorme de Comigo Ninguém Pode. A paz daquele lugar era ensurdecedora. Não tinha barulho de carro financiado acelerando. Não tinha gritos exigindo comida. Só tinha o canto dos passarinhos e o barulho distante das ondas do mar. Tomei meu café em silêncio, mastigando o bolo quente, sentindo a textura macia descer pela garganta. A Eunice não me apressou. Ela conhecia o tempo das coisas. Quando eu terminei de comer, respirei fundo e olhei para ela. Ele acha que eu fui na feira, Eunice. Ele acha que eu vou voltar correndo para levar ele no banco e pagar a dívida do carro dele. A Eunice deu uma risada gostosa, balançando a cabeça. O que é do homem o bicho não come, minha irmã. E o que é de mulher velha e vivida, vagabundo nenhum toma. Qual é o seu próximo passo? Limpei as migalhas do meu colo. Peguei a minha bolsa preta, abri o zíper e tirei a minha caderneta de capa escura. Agora, minha amiga, eu vou mostrar para ele quem é a dona da pensão. Fui até a varanda e sentei numa cadeira de balanço de vime. O relógio marcava 10h30 da manhã. O Roberto já devia estar acordando, lendo o meu bilhete ridículo sobre o quiabo, talvez resmungando porque eu estava demorando. Ele achava que estava no controle. Ele achava que a coroa da casa era dele. Disquei o número do Dr. Márcio. O menino que eu salvei da fome. Hoje, um advogado de terno caro no centro do Rio. O telefone chamou 3 vezes. Uma secretária atendeu, com voz polida, perguntando quem gostaria de falar. Diz a ele que é a dona Solange da escola de olaria. Não deu nem 10 segundos e a voz grossa e animada do Márcio invadiu a linha. Dona Solange, que alegria imensa ouvir a voz da senhora. Aconteceu alguma coisa? A senhora precisa de algo? O meu escritório está à sua disposição. Eu sorri para o vaso de Comigo Ninguém Pode na minha frente. Márcio, meu filho, a sua velha merendeira precisa de um favor, mas não é favor de graça. Eu tenho dinheiro para pagar os seus honorários. Que bobagem é essa, dona Solange? A senhora não me paga 1 centavo. O que a senhora me deu naquele prato de sopa quando eu chorava de fome, dinheiro nenhum no mundo paga. Me diz o que está acontecendo. Contei tudo a ele. Falei sem chorar, sem tremer a voz. Contei sobre a humilhação na farmácia, sobre o cartão arrancado da minha mão, sobre as ofensas, sobre a chantagem para pagar o carro de luxo dele. Falei sobre os anos de submissão, pagando as contas de um homem de quase 40 anos que me tratava como um móvel velho. O Márcio ouviu tudo em silêncio. Eu podia ouvir a respiração pesada dele do outro lado da linha. O menino que conhecia a dor da miséria entendia perfeitamente a dor da injustiça. Esse canalha! O Márcio sussurrou, a voz carregada de uma raiva fria e profissional. Dona Solange, a senhora já bloqueou o cartão. Excelente. Onde a senhora está agora? Está segura? Estou em Maricá, na casa de uma amiga. Ele não faz ideia de onde eu estou. Mas bloquear o cartão não é suficiente, Márcio. Ele mora na minha casa. A casa que eu construí com o meu marido. A casa que eu terminei de levantar fritando pastel em feira. Ele acha que é o dono de tudo. A senhora tem a escritura? O imóvel está regularizado no seu nome? A voz dele agora era a do advogado implacável. Tenho tudo aqui comigo. Escritura, imposto de renda, certidão de óbito do Antônio. Tudo no meu nome. Perfeito. Dona Solange, a senhora quer que eu faça o quê? Apertei o telefone contra o ouvido. A brisa do mar bateu no meu rosto, refrescando a minha alma que, durante anos, viveu sufocada pelo calor da culpa materna. Eu quero despejar o meu filho, Dr. Márcio. Eu quero tirar ele de lá, debaixo da lei. E depois, eu quero colocar aquela casa para alugar ou vender. Eu não volto mais para lá. Eu trabalhei a vida inteira e agora eu quero paz. Quero saber se a lei me protege de um parasita. O Márcio deu uma risada baixa, uma risada de quem tem as melhores cartas do baralho nas mãos. A lei protege a senhora, sim, e muito. O que nós vamos fazer é uma notificação extrajudicial para desocupação do imóvel. Como ele é maior de idade e a casa é sua posse exclusiva,
Ele é apenas um comodatário, ou seja, mora lá por um empréstimo verbal seu. A partir do momento que a senhora não quer mais, ele tem que sair. Vamos dar um prazo de 30 dias para ele pegar as coisas dele e sumir. Se ele não sair, eu entro com uma reintegração de posse e a polícia tira ele de lá pelas orelhas, na frente de todos os vizinhos. O meu coração deu um salto no peito. A polícia. O vexame. O Roberto, que morria de medo de sujar o nome e passar vergonha na frente dos amigos do bar, ia ser enxotado da sua fortaleza, com um papel timbrado da justiça. A justiça que ele achava que não existia para mulheres velhas e cansadas. Eu mando um motoboy aí em Maricá hoje mesmo para pegar as cópias dos seus documentos e a procuração assinada, dona Solange. Fique tranquila. Deixe que eu e a lei cuidamos do Roberto a partir de agora. A senhora vai descansar e tomar uma água de coco. O show dele acabou. Desliguei o telefone. Coloquei o aparelho em cima do murinho da varanda. Me encostei na cadeira de vime e fechei os olhos. A engrenagem estava montada. A armadilha estava armada. Tudo feito no mais absoluto silêncio. Sem um único grito, sem um único barraco, sem bater uma única porta. Lá na penha, a essa hora, o Roberto devia estar andando de um lado para o outro na sala. Devia estar xingando o celular, olhando para a rua esperando me ver dobrar a esquina com a sacola de quiabos na mão. Ele devia estar com fome, sem dinheiro para pedir um lanche, com a cobrança do banco apitando no telefone dele e o carro de luxo parado na garagem, inútil como uma estátua de lata. Ele achava que o silêncio da casa era apenas a ausência da mãe boba que foi fazer compras. Ele não fazia a menor ideia de que aquele silêncio era o som da sua própria ruína sendo assinada e carimbada. Os primeiros 3 dias em Itaipuaçu passaram com a lentidão gostosa que só a paz de espírito consegue proporcionar. O motoboy enviado pelo Dr. Márcio chegou na mesma tarde de terça-feira. Era um rapaz negro, suado do trajeto longo, pilotando uma moto com placa da capital. Recebi ele no portão da Eunice, peguei a prancheta de plástico e li cada linha da procuração e da notificação extrajudicial. Quando a ponta da caneta azul tocou o papel branco para assinar o meu nome, Maria José da Silva, a minha mão não tremeu. Cada letra redonda que eu desenhava era um pedaço do meu cordão umbilical sendo cortado. Entreguei os papéis de volta para o rapaz, agradeci e voltei para a varanda. A sorte estava lançada. Enquanto a engrenagem da justiça começava a se mover no centro do Rio de Janeiro, eu fui redescobrir o que era viver. A Eunice não me deixou levantar um prato da mesa. De manhã, a gente caminhava na areia da praia, sentindo a água salgada bater nas canelas marcadas pelas varizes. De tarde, a gente sentava debaixo do pé de amendoeira, descascando alho e jogando conversa fora, lembrando das professoras chatas e das crianças bagunceiras do nosso tempo de escola municipal. Pela primeira vez em quase 40 anos, eu não tinha horário para acordar, não tinha camisa social para passar e não tinha marmita de marmanjo para esquentar. Mas o meu celular, aquele aparelhinho velho de teclas grandes, não parava de contar a história da ruína que acontecia lá na penha. Na terça-feira à tarde, o visor acendeu com a primeira mensagem do Roberto. Mãe, cadê a senhora? O quiabo não tá na geladeira. Onde a senhora se meteu? Eu li, sorri de canto de boca e apaguei. Na quarta-feira de manhã, o tom mudou. O desespero financeiro bateu na porta dele. O visor piscou dezenas de vezes. Mãe, o banco tá me ligando. A parcela do carro venceu hoje. Vem logo pra cá. A gente precisa ir na agência desbloquear a porcaria do seu cartão. Onde a senhora tá com a cabeça? Eu deixei o telefone no mudo. Coloquei dentro da gaveta da mesa de cabeceira, junto com os meus R$7.000, e fui comer peixe frito com pirão que o genro da Eunice havia preparado. Quem planta vento, colhe tempestade, diz o ditado. O Roberto havia plantado um furacão na farmácia do seu Matias, e agora estava lidando com a ventania sozinho. Na quinta-feira, as ligações passaram de 50. O carro dele, o grande troféu de lata que valia mais do que o alívio das minhas dores nas pernas, estava oficialmente com a parcela atrasada. Os juros no Brasil não perdoam ninguém, muito menos quem ganha salário de auxiliar de escritório e quer viver vida de barão. Eu imaginava ele andando de um lado para o outro na sala, abrindo os armários vazios,
procurando algum dinheiro escondido nas minhas gavetas. Ele deve ter revirado o meu guarda-roupa. Deve ter encontrado a lata de biscoitos da Piraquê vazia. Ali, ele deve ter começado a entender que a velha boba tinha dentes afiados. Foi na segunda-feira seguinte, quase uma semana depois da minha fuga silenciosa, que o golpe final foi desferido. Eu estava na varanda, aguando o vaso de comigo, ninguém pode, quando o celular tocou. Era o número do escritório do Dr. Márcio. Atendi no primeiro toque, secando a mão no avental de pano. Dona Solange? Bom dia! A voz do advogado era firme, profissional, mas carregava um pingo de satisfação. Acabamos de receber a confirmação. O oficial do cartório entregou a notificação extrajudicial em mãos. O seu filho assinou o recebimento às 10h15 da manhã. Ele está oficialmente notificado. O relógio começou a correr. 30 dias. Um arrepio frio e gostoso subiu pela minha espinha. Ele fez algum escândalo com o oficial, Dr. Márcio? O rapaz do cartório relatou que ele ficou branco como papel, Dona Solange. Tentou argumentar. Disse que a casa era dele por herança do pai, mas o oficial explicou que a lei não funciona à base de grito. A propriedade é exclusivamente sua. Ele está encurralado. Agradeci ao Dr. Márcio, sentindo o peito leve como uma pluma. Desliguei o telefone e não precisei esperar nem 5 minutos. O visor acendeu novamente. Era o número do Roberto. Dessa vez, eu não ignorei. Dessa vez, o palco estava montado, a plateia estava no lugar e as cortinas estavam abertas. Chegou a hora de mostrar para o meu filho o tamanho do abismo em que ele havia se jogado. Apertei o botão verde e levei o aparelho ao ouvido. Alô. Houve um segundo de silêncio do outro lado da linha. Apenas o som de uma respiração ofegante, pesada, de um animal acuado. Quando ele falou, a voz não era a do pavão arrogante que cortou a fila da farmácia. Era a voz de um homem em pânico, tentando mascarar o medo com agressividade. Mãe, é a senhora? A senhora enlouqueceu de vez? Que palhaçada é essa de cartório na minha porta? Que papel de advogado é esse dizendo que eu tenho que sair da minha própria casa? A minha voz saiu mansa, calma como as águas da Baía de Guanabara em dia de sol. A casa não é sua, Roberto. A casa é minha. Eu e o seu pai compramos o terreno. Eu terminei de rebocar as paredes, fritando pastel na feira enquanto você brincava de bola na rua. O seu nome não está em tijolo nenhum daquela casa. Você tá louca! Você perdeu o juízo! Ele gritou, a voz esganiçada ecoando no alto-falante. Onde você tá? Volta pra casa agora! O banco tá me cobrando, o meu nome vai pro Serasa amanhã. E agora vem um oficial de justiça na frente de todos os vizinhos me entregar papel de despejo? A dona Neuza tava no portão, mãe. Ela viu tudo. Eu fechei os olhos e sorri. A dona Neuza, a mesma vizinha que dizia que eu criava cobra de estimação, deve ter feito o sinal da cruz e agradecido aos céus ao ver a justiça sendo feita. O Roberto morria de medo de passar vergonha. A imagem de homem bem-sucedido dele estava sendo triturada no asfalto da penha. A dona Neuza viu apenas a colheita, meu filho. O plantio foi você quem fez. Você lembra da terça-feira passada, Roberto? Lembra da farmácia do seu Matias? O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Ele tentou balbuciar alguma coisa, mas a voz falhou. Você lembra que você puxou o meu cartão da minha mão? Eu continuei, pausadamente, garantindo que cada palavra entrasse rasgando na mente dele. Você lembra que eu disse que estava com dor? Que era o meu remédio para a artrose? Você lembra que você riu da minha cara e mandou eu passar gelo porque o seu carro era prioridade? Mãe, eu estava nervoso. O banco ia tomar o carro. A voz dele agora soava fina, choramingando. A máscara de valentão havia derretido por completo. E agora o banco vai tomar do mesmo jeito, Roberto. Porque a velha inútil que sustentava o seu teatro de luxo foi embora. Eu bloqueei o cartão naquele mesmo dia. A fonte secou. Eu não sou mais o seu caixa eletrônico. Ouvi um baque surdo pelo telefone. Parecia que ele havia chutado a mesa de centro ou esmurrado a parede. Você me deixou sem um centavo, ele berrou, chorando de raiva. Eu não tenho o que comer, mãe. A geladeira só tem água e resto de legumes. Eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz, não tenho como abastecer o carro. Os caras do banco me ligam de meia em meia hora dizendo que vão mandar buscar o veículo.
Como você teve coragem de fazer isso com o seu próprio sangue? A manipulação barata. A velha cartada da culpa. Anos atrás, ouvir meu filho dizer que não tinha o que comer faria o meu coração sangrar. Eu teria pegado o primeiro ônibus, feito uma compra no mercado e pedido perdão por tê-lo abandonado. Mas a mulher que ouvia aquele choro agora tinha cicatrizes muito profundas para cair em armadilha de menino mimado. Coragem, Roberto! Eu soltei uma risada curta, sem um pingo de alegria. Coragem é criar um filho sozinha lavando o chão e mexendo panela quente. Coragem é passar um mês comendo arroz e feijão para te dar um tênis de marca. O que eu fiz não foi coragem, foi lógica. Você me disse que a sua vida era mais importante que a minha saúde. Eu apenas concordei. Eu tirei o meu estorvo financeiro do seu caminho. Agora você está livre para ser o homem de sucesso que você diz para os seus amigos do bar que você é. Pelo amor de Deus, mãe! Ele soluçava, o desespero cru vazando por cada sílaba. Cancela esse papel do advogado. Por favor. Eu perco o carro. Tudo bem, deixa eles levarem. Mas não me tira da casa. Eu não tenho para onde ir. O meu salário não paga um aluguel num barraco na favela. Desculpa, mãe. Eu fui um lixo. Eu te peço perdão de joelhos. Volta pra cá. Eu respirei fundo. O cheiro de maresia encheu os meus pulmões. Olhei para a rua de terra, para as folhas verdes da amendoeira balançando com o vento. Eu estava viva. Eu não era um fantasma assombrando as paredes de uma casa triste no subúrbio. Eu era a dona da minha história. Você tem 30 dias, Roberto. 30 dias cravados no papel que você assinou. Pegue as suas camisas caras, os seus relógios de marca e coloque numa mala. Se em 30 dias você não tiver desocupado o meu imóvel, o Dr. Márcio vai entrar com o pedido de força policial. E eu garanto a você, meu filho, se a polícia tiver que ir aí te tirar pelas orelhas, a dona Neuza não vai ser a única vizinha a assistir de camarote. O bairro inteiro vai ver. Você não seria capaz de fazer isso com o seu filho. Ele sussurrou, e eu pude sentir o terror genuíno na voz dele. Ele finalmente havia entendido. Tente a sorte para ver. Respondi, com a voz dura como pedra de amolar faca. E não se dê ao trabalho de me procurar. Eu estou muito bem, estou cercada de pessoas que me respeitam e não me veem como uma carteira com pernas. Ah, e mais uma coisa, fiz uma pausa. O silêncio dele era a música mais doce que eu já havia escutado em 71 anos de vida. O que foi, mãe? Ele perguntou derrotado. Quando for sair da casa, não esquece de apagar a luz do corredor. A conta já está no seu nome desde sexta-feira. Passar bem. Afastei o celular do rosto, apertei o botão vermelho e encerrei a chamada. Não bloqueei o número dele. Eu não precisava. Eu sabia que ele não ia ligar de novo. O ego dele havia sido estraçalhado. A ilusão de superioridade que ele construiu em cima da minha submissão havia desmoronado em cima da cabeça dele, soterrando o menino ingrato e revelando a fraqueza do adulto covarde. Coloquei o celular em cima da mesinha da varanda. As minhas mãos não tremiam. O meu peito não doía. Não havia uma única lágrima nos meus olhos. A Eunice, que estava na porta da sala, acompanhando tudo em silêncio, com um pano de prato nas mãos, caminhou até mim. Ela colocou uma xícara de café coado na hora na minha frente. O vapor subiu, trazendo aquele cheiro forte de grão torrado que sempre foi o meu abraço. Acabou a palhaçada, Solange? Ela perguntou com um sorriso de canto. Peguei a xícara, sentindo o calor do vidro esquentar as minhas palmas cansadas, e olhei para o horizonte onde o mar se encontrava com o céu do Rio de Janeiro. Acabou, Eunice. A merendeira fechou a cantina e o vagabundo vai ter que aprender a cozinhar a própria vida. Os 30 dias que se seguiram àquela ligação foram os mais estranhos e bonitos da minha vida. A sociedade ensina que a mãe que abandona o filho debaixo do próprio teto deve definhar de culpa, perder o sono, chorar pelos cantos com o terço na mão pedindo perdão a Deus. Mas o meu Deus é justo, e Ele sabe que a cruz que a gente carrega não pode ser feita da madeira da nossa própria dignidade. Eu não perdi uma única noite de sono no puxadinho de Itaipuaçu. Muito pelo contrário. O ar salgado de Maricá parecia ter um efeito milagroso nos meus pulmões, acostumados com a fumaça dos ônibus da Avenida Brasil. A minha rotina virou outra. Eu acordava com o canto dos bem-te-vis, e não com o barulho de porta batendo de um marmanjo mal-humorado.
A Eunice e eu passávamos o café no coador de pano bem cedo, sentávamos na varanda e víamos o sol nascer de verdade, sem a sombra de um prédio ou de uma preocupação bloqueando a luz. A minha artrose, aquela que o Roberto disse que curava com pomada barata, melhorou não só porque eu fui à farmácia da esquina e comprei o meu remédio com as notas de R$ 50 da minha reserva. Ela melhorou porque o peso do mundo saiu das minhas costas. O corpo da gente fala. Quando a alma está curvada servindo de tapete para os outros, os ossos doem o dobro. Quando a gente levanta a cabeça, até as juntas param de ranger. O Dr. Márcio me mantinha informada de tudo. Ele era um anjo de terno e gravata, cobrando a dívida daquele prato de sopa com uma lealdade que o meu próprio sangue nunca teve. No 15º dia do prazo, o telefone tocou no meio da tarde. Era o advogado. Ele me contou, com uma satisfação contida na voz, que a busca e apreensão do banco havia chegado na penha. O carro financiado, o grande troféu de lata que valia mais do que o meu alívio, foi guinchado na frente da rua inteira. O Roberto, segundo o relato que o Dr. Márcio conseguiu com um conhecido do bairro, fez um escândalo, tentou trancar o portão, chorou no meio-fio. Mas a lei dos homens, quando envolve banco, não tem pena de choro de pavão depenado. O carro foi levado, e com ele foi embora a última gota de arrogância do meu filho. Eu ouvi aquilo sentada na cadeira de vime, olhando para o vaso de comigo, ninguém pode. Não senti alegria pela desgraça dele. Mãe nenhuma solta fogos vendo o filho no chão. Mas eu senti um alívio profundo, a confirmação de que a justiça divina tarda, mas não falha. O castigo dele não foi eu quem deu. Foi a própria vida cobrando a fatura da vaidade. O 30º dia caiu numa manhã de quinta-feira, com o céu nublado e uma garoa fina que deixava o Rio de Janeiro com cara de filme antigo. O Dr. Márcio fez questão de ir me buscar em Maricá com o carro dele, um sedã preto e silencioso. Ele disse que eu não ia pisar na penha sozinha, que a ex-merendeira que salvou a vida dele merecia chegar na própria casa de cabeça erguida, escoltada pelo respeito que ela plantou no mundo. O caminho de volta para o subúrbio foi feito em silêncio. Eu olhava pela janela do carro, vendo a paisagem mudar do verde do litoral para o concreto cinza da capital. A minha bolsa preta estava no colo, com a escritura original guardada dentro de uma pasta de plástico. As minhas mãos, com as marcas de queimadura de óleo quente e os calos da colher de pau, repousavam tranquilas. Quando o carro do Dr. Márcio dobrou a esquina da minha rua, o meu coração deu uma batida mais forte, mas logo se acalmou. A rua estava igual. O asfalto remendado, o bar da esquina com a porta de aço levantada pela metade, o cachorro caramelo dormindo na calçada. Mas havia um movimento diferente. A fofoca no subúrbio corre mais rápido que notícia de rádio. Os vizinhos sabiam que aquele era o dia do despejo. A dona Neuza, a minha comadre, que adorava dizer que eu criava cobra de estimação, estava no portão dela, fingindo varrer a mesma folha seca de um lado para o outro há meia hora. Quando o carro parou na frente do meu portão de ferro enferrujado, ela parou a vassoura e esticou o pescoço. Desci do carro devagar. O Dr. Márcio desceu logo em seguida, abotoando o terno escuro, com uma pasta de couro nas mãos. A presença dele era imponente. Ele parou ao meu lado, me ofereceu o braço e nós caminhamos até a grade. O quintal cimentado estava vazio. Sem o carro de luxo ocupando o espaço, a casa parecia maior, mais triste. O portão estava apenas encostado. Eu empurrei a grade que rangeu alto, anunciando a chegada da dona da pensão. A porta da sala estava aberta. E lá dentro, no meio da sala escura, estava o Roberto. Ele terminava de fechar o zíper de 2 bolsas de viagem baratas, daquelas de lona fina que a gente compra em camelô. A camisa de marca que ele usava no dia da farmácia estava amassada, com uma mancha de café na gola. O cabelo, sempre cheio de gel, estava despenteado. O rosto dele estava abatido, com olheiras fundas de quem não dormia direito há semanas. A geladeira vazia e o orgulho quebrado haviam sugado a vida do homem de 38 anos, transformando-o num menino assustado. Ele levantou os olhos quando a sombra nossa cortou a luz da porta. Ele me viu, de braço dado com um advogado engravatado, com as costas retas e o olhar firme. Ele tentou falar alguma coisa, mas a voz não saiu. A prepotência havia morrido de inanição. Bom dia, Roberto.
Eu disse, a voz soando clara, sem um pingo de tremor, ecoando nas paredes da sala que eu construí. Mãe! Ele sussurrou, a voz arranhada. Ele soltou as alças da bolsa e deu um passo para a frente. O Dr. Márcio, num movimento sutil, mas firme, deu meio passo à minha frente como um escudo. O Roberto recuou, engolindo em seco. O prazo encerrou hoje às 10 da manhã, Roberto. A voz do Dr. Márcio era fria, calculada, cortando o ar abafado da sala como uma navalha. O oficial de justiça já está de prontidão. Viemos apenas verificar se a desocupação foi feita de forma pacífica, ou se precisaremos acionar a viatura que está aguardando na avenida principal. A menção da polícia fez o Roberto tremer. Ele olhou para fora, vendo a dona Neuza e mais 2 vizinhos encostados no muro assistindo ao espetáculo. O terror de passar mais um vexame público foi o golpe de misericórdia. Não precisa de polícia, ele respondeu baixo, olhando para o chão de taco sujo. Eu já tô de saída. Arrumei um quarto numa pensão lá em Bom Sucesso. O dono deixou eu pagar a primeira semana fiado. Ele pegou as 2 bolsas pesadas. Os músculos do braço dele tensionaram. Ele caminhou em direção à porta. Quando passou por mim, o cheiro de suor azedo e derrota invadiu o meu nariz. Ele parou por um segundo, os olhos vermelhos marejados, e me olhou. Havia um pedido mudo de socorro ali. Um fio de esperança de que a velha Solange, a merendeira de coração mole, fosse chorar, arrancar as bolsas da mão dele e dizer que tudo era brincadeira. Eu olhei no fundo dos olhos dele, sustentei o olhar, não abaixei a cabeça, não houve lágrima. Que Deus te acompanhe, Roberto, eu disse, com a serenidade de quem se despede de um estranho na fila do banco. E que a vida te ensine a ser o homem que eu tentei criar, mas que a sua arrogância não deixou nascer. Ele abaixou a cabeça, derrotado por completo. Passou pelo portão de ferro, arrastando as bolsas pelo cimento do quintal. Saiu para a rua, pisando duro, sem olhar para os vizinhos. Caminhou em direção ao ponto de ônibus, o mesmo ponto de onde ele morria de vergonha, agora sendo o seu único caminho. Aquele menino virou as costas e levou embora consigo a minha culpa, os meus medos e as minhas noites mal dormidas. Fiquei parada na porta da sala, vendo a figura dele sumir na esquina. O Dr. Márcio tocou de leve no meu ombro. A senhora está bem, dona Solange? Respirei o ar úmido da garoa. Eu nunca estive tão bem na minha vida inteira, meu filho. Entrei na casa. O cheiro de ar mofado e lixo acumulado era forte. A pia da cozinha estava entupida de pratos sujos com restos de comida seca. O fogão de 4 bocas que eu mantinha brilhando estava coberto de crostas de gordura. O banheiro tinha toalhas molhadas jogadas no chão. O Roberto viveu ali por 30 dias como um animal acuado, incapaz de limpar a própria sujeira sem a mãe para servir de escrava. Antigamente, eu teria arregaçado as mangas, pegado um balde de água com cândida e esfregado aquele chão até os meus joelhos sangrarem. Mas a Maria José, que estava ali, não limpava mais a bagunça dos outros. Olhei para o Dr. Márcio, que observava o estado deplorável da casa com uma expressão de repulsa. Márcio, você conhece alguma imobiliária boa aqui na região? Daquelas que não dão dor de cabeça para gente idosa? Ele sorriu, entendendo perfeitamente o meu plano. O meu escritório tem parceria com a melhor corretora da Zona Norte, dona Solange. Eles administram tudo. Cobram o aluguel, fazem vistoria, garantem o pagamento em dia. A senhora não precisa ter contato com o inquilino. Pois então avise a eles, eu vou pagar uma faxineira para tirar esse nojo daqui hoje à tarde e amanhã as chaves estão na sua mão. Quero alugar essa casa. O dinheiro do aluguel vai direto para na minha conta. Eu não passo mais nenhuma noite debaixo desse teto. A decisão estava tomada. As paredes daquela casa na Penha guardavam a memória do meu suor, do meu marido Antônio, mas também guardavam 38 anos de anulação. Eu não queria envelhecer olhando para a poltrona gasta, onde eu chorava sozinha. Eu queria olhar para o mar. Deixamos a casa trancada. O Dr. Márcio me levou de volta para Itaipuaçu. No caminho, paramos na agência do meu banco. Com o advogado do lado, o gerente me tratou como rainha. Desbloqueei a minha conta, peguei o meu cartão novo, mudei a senha para a data de nascimento da Eunice, só para garantir que nenhum número do Roberto cruzasse a minha vida financeira de novo. Os meses se passaram.
O outono carioca trouxe um vento mais frio, mas a minha vida nunca esteve tão aquecida. A casa na Penha foi alugada em menos de 20 dias para um casal de professores da rede municipal. Gente honesta, que cuidava do meu quintal e mantinha as paredes limpas. O dinheiro do aluguel, somado à minha aposentadoria, me deu uma fartura que eu não conhecia desde que nasci. Com o dinheiro guardado na lata de biscoitos da Piraquê, eu comprei os materiais de construção. O genro da Eunice, que era mestre de obras, levantou para mim um chalé de tijolinhos nos fundos do terreno dela. Um quarto espaçoso, um banheiro azulejado até o teto com barras de segurança no chuveiro e uma cozinha pequena, mas com um fogão industrial de 2 bocas que eu fiz questão de comprar novo. Eu não nasci para ficar parada. O sangue de merendeira ainda corria forte nas minhas veias. Nas tardes de quarta-feira, eu e a Eunice começamos a fazer quentinhas solidárias. Usávamos o meu fogão novo. Comprávamos feijão fresco, carne de segunda bem temperada, abóbora e couve. Fazíamos 50 marmitas, com o tempero que só quem já cozinhou para criança faminta sabe colocar. E o Carlos levava de carro para distribuir nas praças do centro de Niterói. Eu estava alimentando o mundo de novo. Mas dessa vez, eu escolhia quem merecia o meu prato. Eu alimentava quem tinha fome de comida, e não quem tinha fome de luxo às custas do meu sangue. Da vida do Roberto, eu soube muito pouco. A fofoca sempre chega de barco, mas eu aprendi a fechar o porto. Soube pela dona Neuza, que me ligou um dia cheia de dedos, que ele perdeu o emprego no escritório porque começou a chegar atrasado e sujo. Que estava morando num quartinho nos fundos de uma oficina mecânica em Olaria, ajudando a lavar peças de carro para pagar o teto. O homem que queria exibir um carro de 100 mil reais agora sujava as mãos de graxa para não dormir na rua. O que é do homem, o bicho não come, e a fatura da ingratidão tem juros mais altos que os do banco. Não liguei para ele. Não mandei dinheiro. Quem cortou o cordão umbilical no meio daquela farmácia foi ele. Eu apenas cauterizei a ferida. Hoje, aos 72 anos recém-completados, eu sento na minha varanda em Maricá, com um copo de café na mão e o meu terço de madeira no colo. As minhas pernas não doem mais. O meu cartão do banco fica guardado na minha bolsa, e eu uso ele para comprar a minha lã de crochê, o meu remédio importado e a carne de primeira para o churrasco de domingo. As pessoas olham para a mulher idosa, de cabelos brancos e passos curtos, e acham que a nossa história já acabou. Acham que a gente é peso, que a gente é resto de uma vida que já passou. Eles se esquecem que a madeira mais velha é a que faz o fogo mais forte. O sacrifício de uma mãe é sagrado, mas o altar do sacrifício não pode ser a própria vida. A velha Solange, aquela que abaixava a cabeça e engolia o choro escondida na cozinha, morreu no dia em que um pedaço de plástico azul foi arrancado da mão dela. No lugar, renasceu a Maria José, dona do seu próprio destino, provando que o fogão da minha vida agora só acende para quem sabe dar valor ao banquete.